dando parabéns pra ele, que ele fez uma ótima atuação nessa série. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a série Os Outros, a nova série do Globoplay, que está fazendo muito sucesso por aí. Então bora lá que a gente vai comentar sobre essa série. Ressaltar, não liga pra isso, tá gente? Ignore. Então bora pro vídeo. Mas antes de comentar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo. Nesses últimos vídeos eu não fiz essa parte, mas por favor, deixe seu gostei, tá bom, gente? Então, vamos pro vídeo. A série foi criada por Lucas Paraíso, com colaboração de Fernanda Torres, Flávio Araújo, do Righetti, Bárbara do Viver, não sei se eu falei certo, Thiago Dottori e Bruno Ribeiro, com direção de Luísa Lima e Lara Carmo. A série foi lançada no dia 31 de maio, se tornou o maior fenômeno no Globoplay. Inclusive já foi renovada para a segunda temporada. Mas vamos falar sobre os atores que são protagonistas nessa série, incluindo Adriana Esteves, Eduardo Esterbrich, não sei se eu falei certo, Thomas Aquino, Antônio Haddad, Maeve Vinkins, não sei se eu falei certo, Drica Moraes, Mila Costa, Paulo Mendes e Gi Fernandes. A série começa contando a história em um debate entre dois vizinhos, o Vando e é casado com Mila, e os dois têm um filho chamado Rogério. E o outro casal de vizinhos, a gente tem a Cibele e o Amanso, que os dois têm um filho chamado Marcinho, Márcio, né? Mas o apelido dele é Marcinho. Porém, a briga entre Rogério e Marcinho, ela acaba batendo no Marcinho após uma briga de jogo de futebol, e a partir daí começa algumas situações estranhas nesse condomínio, que eles, no caso, começam a ter discussões, né, no caso, desde muito mais sérias, principalmente. Disso, né, dessa história, também a gente conhece o Sérgio, que é o vizinho deles. Ele foi um policial, só que ele é aposentado, né, no caso. Então ele começa a ter uma entre o Sérgio, entre a Cibele e o Amanso. Então a série começa desse jeito. E vamos falar já, falando sobre a Cibele e o Amanso, a gente vê principalmente que os dois têm uma boa relação com o Marcinho. Porém, todavia que a gente vê que a relação entre mãe e filho é um pouco mais conturbado, a situação entre os dois. O Amanso não tem muito o que falar sobre ele. Ele é um ótimo pai, ele tenta ajudar a todo custo sobre a relação entre o Marcinho e entre o Rogério. Já a Cibele, a gente vê que ao decorrer da série, ela é muito tóxica e muito protetora a relação ao Marcinho. Apesar de a gente teve o contexto sobre a série, como ela ser mãe, né, no caso, mas ela é, no caso, muito protetora, até demais com ele. Então a gente vê que a relação entre ela vai mesmo, né, no caso, criando essa rixa entre ela e o Amanso. Então, na verdade, é uma relação muito difícil entre os dois. A Cibele quer proteger a todo custo o Marcinho, só que ela não para de... será que ele realmente quer, realmente? Então, apesar de que o Marcinho ser menor, até entendo a preocupação dela, a relação entre o bullying e o Rogério que faz com ele, mas ela sufoca até demais o garoto. A série principalmente traz uma relação de pais e filhos, e principalmente no outro lado, a relação entre o Rogério, entre o Vando, entre a Mila, né, no caso, é completamente diferente. Eles são muito mais liberais, a relação entre o Rogério, mas não fica a relação mais densa, ao contrário de ser
relação entre a Cibele e o Marcinho. O Rogério, né, no caso, a gente vê que a relação entre o Vando, principalmente, no começo a gente vê a relação entre os dois, né, razoável, né, no caso. Só que a Mila, ela quer impor demais a relação entre o Rogério, colocar ele no limite, só que o Vando não deixa. Então é um pouco mais difícil de entender sobre a relação entre um casal, com poder saber educar o Rogério. Já, como que eu disse que é um pouco mais complicado a relação a isso, o Vando é muito tóxico, a relação entre ele e a Mila. A gente vê principalmente ele, pela primeira vez, ele agride ela. A gente vê que ele é muito ciumento, a parte dele com a Mila. Então a gente vê que são duas famílias completamente diferentes. Uma é controladora e o outro é um pouco mais liberal, mas tem situações de pais que são muito tóxicos ao seu filho, né? No caso, só a gente vê a relação entre os dois, né? Um filho assim. Só que ao decorrer da série a gente vê que a Cibele, ela fica mais redil a situação entre ela e o Vando. Os dois são muito fortes, principalmente a relação entre o Vando, ele parte para a direção, né, no caso, e por causa disso que a Cibele decide comprar uma arma com o Sérgio. Porém, a gente vê ao decorrer da série que a arma some, o Marcinho vê a arma e pega, e ele, né, no caso, resolve usar essa arma para poder assustar o Rogério. Não me mata, por favor. Você viu como é bom sacanear os outros? Porém, toda essa situação que o Marcinho ficou guardando para ele sobre bullying causado pelo Rogério, ele decide agredir com a arma, né, no caso, ameaçando ele, né, no caso. Só que isso dá muito errado. Por isso que a gente vê que o bullying é muito errado, né, o que a gente pode falar sobre isso. O Marcinho ficou guardando muita coisa pra ele. Pessoas que guardam essas situações que a pessoa sofre, é pior ainda. Então, por isso que quando a gente sofre bullying, é bom pra gente falar, não ficar guardando, gente. Então, uma hora, quando essa pessoa guarda, um dia a pessoa vai explodir. Então, acho que a relação ao Marcinho dá muito errada a questão disso. E ele acaba acontecendo, ele atira ao pai dele, que o pai dele acaba salvando a vida do Rogério, se colocando na frente, né? Outra forma. Foi uma situação muito crucial, né, no caso, mas ao longo da série a gente vê que não é apenas uma relação entre famílias, mas sim a história do condomínio, de tudo. A partir daí a gente vê que a série fala muito do condomínio, sobre a Lúcia, principalmente. O que tá acontecendo aqui? Ana Lúcia, né, no caso, ela é síndica do condomínio e ela decide realizar a segurança com a ajuda do Sérgio, principalmente. Só que ao decorrer da série a gente vê que a Lúcia está roubando o dinheiro do condomínio. Por quê, né? O marido dela, não vou lembrar o nome dele, acho que é Roger. Ele, né, no caso, está preso por causa de corrupção. Porém, com esse dinheiro que do condomínio, ela está pagando para a fiança do marido, para ele responder em liberdade. Então, ela tá roubando o condomínio com a ajuda do Sérgio. Então, eles fazem muita coisa. Por causa deles, eles armam um assalto dentro do condomínio, assaltando o Vando, principalmente. Tudo isso, né, no caso, acontece no apartamento do Vando. E lá dentro tá a Mila, a Cibele, um avanço, principalmente. Só que a gente vê ao decorrendo da série que o Vando acaba descobrindo a verdade sobre a Lúcia, sobre o Sérgio,
Só que, ao mesmo tempo, já aproveitando sobre esse gancho, o Amanso e a Mila acabam se conhecendo um pouco melhor, porém desperta o romance entre os dois. A Mila completamente já quer esse romance, já o Amanso, ele tá ficando apaixonado pela Mila, porém, tudo isso que acontece, toda essa confusão da arma, né, no caso, que a Sibeli comprou do Sérgio, o Sérgio, ele precisa ficar calado que aconteceu a situação da arma. Então, ele acaba pedindo dinheiro para os dois, para a Sibeli e o Amanso, porém, eles, né, no caso, conseguem todo o dinheiro, o número X, né, no caso, para ele. Então, Sibeli, na verdade, Sibeli não, ele já acaba dando a ideia, né, para ela, para os dois ficarem, né, no caso. Então, ela praticamente se vende para ele. E por causa disso, o Amanso acaba pedindo separação, né, no caso. Então, tudo isso que acontece na série é interessante de ver que ao decorrer das coisas que acontecem, principalmente a relação entre família dos dois, né? Então, acho muito interessante de ver isso. Né, no caso, falando do Vando, que eu já tinha dito, ele estava desconfiado da Lúcia e do Sérgio, porém, causa de tudo isso, entre a relação entre o Amanso e a Mila, o Vando acaba descobrindo disso também. Ele acaba ficando doidaço, querendo agredir a Mila. Porém, o Rogério vê a situação do Vando agredir a mãe, ele acaba empurrando o Vando lá embaixo. Então, praticamente o Vando morre. Eu quero falar uma coisa que esse ator, ele sempre faz uns personagens muito fortes, principalmente em novelas. E essa série tem que enaltecer o ator, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele tá perfeito nessa série. Esse tipo de personagem combina muito com ele, né, no caso. Então, eu tô dando parabéns pra ele, que ele fez uma ótima atuação nessa série. Não é só ele, né, também a Adriana Esteves, a Drica Moraes, principalmente. Então, os três, né, no caso, arrasaram atuando nessa série. E sobre a morte do Vando, no caso, eu não esperava que isso ia acontecer, né, no caso. Então, eu tinha esse plot twist na série, mas isso dá um avanço que a Mila precisa passar de novo a sua vida ao lado do seu filho, principalmente do Rogério, para ele melhorar um pouco mais, sem a presença do pai, principalmente, que o Vando realmente estragava a família, né, no caso. Então, é um ponto inicial para os dois, né, no caso, começarem uma vida melhor. A relação entre ela e o Amanso acabam, né, no caso. Então, ela decide não ficar relacionada com ele, né, no caso. Então, isso a relação acaba, né, principalmente. Só que a gente vê uma nova personagem entrando na série, que é a Lohane, é filha do Sérgio, e ela acaba se interessando pelo Marcinho. O Rogério, ele tenta conversar com ela, só que ela dá nem a mínima pra ele. Só que ela acaba se interessando pelo Marcinho e o Marcinho por ela. No começo, até gostei dessa aproximação do Marcinho com ela, que ele precisava de um namorinho para ele sair da bad, né, no caso, tirar esse colo de mãe, né, podemos dizer. Eu comecei a gostar, só que ao decorrer da série, ela começou a me irritar. Ela é chata ao ponto de o garoto um pouco, sabe? Deixar ele um pouco em paz, sabe? Para ele fazer as coisas dele, brincar com os meninos, principalmente com o Juca, que é o melhor amigo do Marcinho.
a partir do sexto episódio em diante. Então só 6 episódios só tinham os dois juntos. Então é um ponto cansativo demais só ver os dois juntos o tempo todo. Mas tem um ponto importante que a gente vai ver que vai vendo que a situação entre o condomínio, principalmente entre a Lúcia e entre o Sérgio, acaba se desgastando demais, principalmente foi o ponto que eu mais odiei na série, principalmente odiei mais o Sérgio Rina, que ele acaba matando a cachorrinha da Lúcia, que é a Gigi. Machucar bichinho, gente, é demais pra mim. Foi uma situação muito da série, principalmente, foi muito estranha. Então, a partir disso, a Lúcia mostra que ela disse como que o Sérgio machucou a filha dela, né? Então, ela contratou o capanga para poder matar a filha dele. Então, a partir desse momento, só que não deu certo, né, no caso. Então, o Sérgio acaba armando uma situação que praticamente matar a Lúcia e o seu marido. Então, ele liga o gás, né, no caso. Então, o apartamento dela fica cheirando a gás e o apartamento explode. Então, situação bem densa, né, de ver fogo, né, a todo lado. E nesse momento, a gente vê que o Marcinho e a Lorraine fogem. Os dois, no caso, decidem fugir juntos. A partir desse momento, a gente vê que a situação está muito densa entre a relação entre o Sérgio, a Lorraine e o Marcinho com a Cibele, principalmente, que a Cibele é muito controladora com o Marcinho, né, no caso. Então, os dois fogem, né, no caso. Então, a partir desse instante, foca nessa relação entre os dois. A Cibele contar o Marcinho, o Sérgio tentando encontrar a Dani. Nesse momento, na série, ela descobre que ela, né, no caso, está grávida do Marcinho. Então, é um ponto muito importante em diante. E a gente vai descobrir, vai saber mais histórias sobre a Cibele, principalmente, que ela perdeu o seu primeiro filho, né, no caso, que engravidou, só que principalmente deu o primeiro filho dela, né, deu o nome de Marcinho, porém ele acaba morrendo e depois, 2 anos depois, engravida de novo, aí teve o Marcinho, né. Então, teve um motivo exclusivo, né, no caso, que ela é muito controladora, porque o prazer dela é ser mãe a todo custo, né, no caso. Então, não quer que nada aconteça, nada errado com ele, porque ela já perdeu um filho, né, no caso. Então, quase chorei nessa parte, mas eu não chorei, eu me segurei. Mas ao longo da série a gente vê que o Sérgio descobre que a filha, no caso, está grávida. Ele leva ela ao filho, porém o Rogério acaba descobrindo aonde o Rogério iria. Então ele acaba se trancando no porta-malas do carro do Sérgio. Ele acaba mandando mensagem para a delegada que estava chegando o caso. Então, um ponto muito importante nessa série, acaba que a Lorraine, ela não faz o aborto, né, no caso, finalmente. E o Sérgio acaba matando o Marcinho no final. Porém, lá no finalzinho a gente vai descobrindo que o Marcinho está vivo. O Sérgio foi preso. Tudo isso que vai acontecendo na série. Falando sobre essa série, eu curti bastante. Não é o estilo de série que realmente eu assisto, mas eu gostei bastante. E principalmente que vou falar aqui o que vai realmente acontecer na segunda temporada. Eu acredito que vai continuar, né, no caso, as investigações contra o Marcinho. Vai ter o nascimento da filha da Lorraine. O Sérgio, principalmente, preso. Eu acho que ele vai conseguir fugir da prisão. A Mila e o Rogério não vão estar na segunda temporada, já que avisando. Então vai focar muito nessa história de encontrar o Marcinho,
com certeza o Sérgio vai conseguir fugir da prisão, então vai focar muito nessa história, na relação entre a Sibeli e o Amanso, né? Principalmente tentando ficarem juntos de novo. Então vai ficar mais na história deles, né, no caso. Então é isso, eu gostei bastante. E me diga aí vocês, se vocês gostaram dessa série ou os outros, comente aqui embaixo. Então é isso. Se vocês gostaram da série, desse análise aqui desse vídeo, curte esse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso, um beijo, forte abraço, tchau!